Sabe, a gente está vivendo na era da informação, mas será que isso nos deixou mais sábios? Hoje, a gente vai mergulhar num paradoxo bem curioso da educação moderna, principalmente numa área como a medicina. Acredita que o excesso de conhecimento pode, na verdade, atrapalhar o aprendizado? Pois é. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai investigar. Parece não fazer sentido, né? Com tanta informação disponível, a um clique de distância, aplicar o que a gente aprende deveria ser moleza. Só que não. A realidade mostra o contrário, e é aí que a coisa fica interessante de verdade. Então, o lance é o seguinte: o problema não é falta de inteligência ou de esforço das pessoas, sabe? É algo no sistema. Esse tal de paradoxo do conhecimento mostra justamente isso, como o jeito que a gente ensina e o que a gente valoriza como informação pode, olha que irônico, acabar sabotando a compreensão de verdade. Ok, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos diagnosticar o problema. Para a gente entender de fato esse paradoxo, a gente precisa ir na raiz, descobrir as causas. Bora investigar o que está por trás disso tudo. E a primeira causa é uma coisa que, olha, todo mundo já deve ter sentido na pele: o excesso de informação. A quantidade de dados, de artigos, de material disponível para quem está estudando hoje é, assim, avassaladora. E em vez de ajudar, muitas vezes acaba virando um obstáculo. E não é só achismo, não. Tem ciência por trás disso. A teoria da carga cognitiva explica direitinho por que aquela ideia de beber de uma mangueira de incêndio não funciona para aprender. É que a nossa memória de trabalho, sabe, ela tem um limite. Quando a gente joga informação demais nela, ela não dá conta de processar. E aí, a informação se perde. Agora, o segundo grande culpado é o sistema de ensino focado quase que 100% em provas. Essa pressão toda para tirar nota boa acaba mudando o jeito que as pessoas estudam e, olha, nem sempre é para melhor. E o que a gente vê aqui é um ciclo que não para. Pensa bem. Começa com as provas normais do curso, que já te forçam a decorar tudo a curto prazo. Depois, vem aquelas provas de licenciamento, que são super importantes para a carreira. E no final, são essas notas que vão definir seu futuro profissional. Ou seja, em cada passo, o que vale mais é decorar, não entender de verdade. A terceira causa, por incrível que pareça, vem de uma coisa boa da medicina moderna, os protocolos. Sabe, aquelas regras padronizadas de cuidado? Elas foram ótimas para os pacientes, sem dúvida, mas elas trouxeram um efeito colateral bem inesperado no jeito que os futuros médicos aprendem a raciocinar. Isso aqui mostra o dilema perfeitamente. Protocolos são excelentes para casos de livro, para o feijão com arroz. Só que eles acabam incentivando o que a gente chama de pensamento de receita de bolo. A pessoa aprende a seguir os passos, mas não entende por que cada ingrediente está ali. O problema é quando aparece um paciente que não segue a receita. Sem entender o porquê por trás de cada passo, fica quase impossível se adaptar ao que é diferente, ao inesperado. Beleza. Então a gente pode pensar, tá, mas o sistema deve ter tentado se consertar, né? Sim, tentou. E agora é que a gente vai ver como algumas soluções, cheias de boa intenção, acabaram criando efeitos colaterais. Às vezes a cura tem seus próprios problemas. Olha só, essa comparação é muito clara. Tentaram de tudo: currículos integrados, questões mais práticas, baseadas em casos reais, mudaram até o sistema de notas de provas importantes para aprovado ou reprovado. E o resultado? Bom, o pessoal continuou usando a mesma tática de reconhecer padrões. A pressão só mudou de uma prova para outra. O problema de fundo mesmo continuou lá, intacto. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo. As reformas acabaram deslocando, em vez de resolver, o problema do aprendizado mecânico. Quer dizer, foi como varrer a sujeira para debaixo do tapete. O problema não sumiu, ele só mudou de lugar. E é isso que nos leva a um diagnóstico ainda mais fundo. O problema, no fim das contas, não é só o sistema, é a cultura. É sobre o que a gente valoriza de verdade. E aqui está o coração da questão. Quando o sucesso é visto só como a nota numa prova, o sentido todo da educação vai por água abaixo. O objetivo vira um número num papel e não mais o crescimento, o aprendizado de verdade. E as consequências disso são pesadas. O aprendizado vira uma troca, eu decoro isso para passar naquilo. A curiosidade, que deveria ser o motor de tudo, morre. O foco fica bitolado só no que cai na prova. E o pior de tudo, a gente passa a mensagem de que o valor de alguém está na nota, e não na capacidade que essa pessoa tem de pensar, de criar. Tá, e aí? Qual é a solução? Bom, o primeiro passo é a gente reconhecer uma diferença que é gigantesca. A diferença entre só saber alguma coisa e entender de verdade. Olha que contraste poderoso. Saber
É tipo recitar fatos, seguir um roteiro. É responder o quê? Agora, entender a outra história. É explicar o porquê. É saber o que fazer quando o roteiro falha. É conseguir juntar as peças, conectar as ideias e, principalmente, saber fazer as perguntas certas. A educação deveria ser sobre isso. Mas essa mudança não vai acontecer sozinha. Não adianta só um lado se mexer. É uma responsabilidade de todo mundo. Os estudantes precisam querer o conhecimento de verdade, não só o diploma. Os educadores precisam valorizar a curiosidade, o pensamento crítico. E as instituições, elas precisam repensar o que é sucesso, para além da nota. É essa união de forças que pode, finalmente, quebrar esse ciclo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Num mundo onde a informação é infinita e basicamente de graça, decorar coisas perdeu muito do seu valor. O que importa de verdade, hoje mais do que nunca, é a nossa capacidade de pensar, de questionar, de entender a fundo. Essa sim é a verdadeira medida do conhecimento.